Max Dicas, né, Max Revisão, e nós vamos abordar os dois assuntos desse final de semana de prova, que é o assunto de radioatividade e tabela periódica. É isso? Bem, o que a gente tem que se atentar em relação à radioatividade? Nós sabemos que o núcleo ele só é radioativo quando esse núcleo está instável, ou seja, com muito conteúdo de energia. E, consequentemente, para diminuir essa instabilidade, o núcleo então emite radiações. Então, a primeira coisa que devemos saber é a natureza das emissões. Lembrar que existem 3 emissões possíveis para que o núcleo adquira estabilidade. Eu tenho a emissão alfa, a emissão beta e a emissão gama. Lembrando que só essas duas primeiras nós podemos considerar como partícula. Por quê? São emissões que apresentam massa. Lembrando que gama é apenas o quê? Apenas energia e, consequentemente, não pode ser denominada de partícula. Bem, outra coisa também de natureza das partículas é o poder de penetração. Temos que lembrar que o poder de penetração ele aumenta nesse sentido. Por que aumenta nesse sentido? Porque aqui eu estou aumentando a velocidade e estou diminuindo a massa. Então, se eu aumento a velocidade e diminuo a massa dessas emissões, consequentemente o poder de penetração é maior. Lembrando que o poder de penetração está ligado ao contato físico. Então, quanto maior o poder de penetração, mais perigoso é o contato físico com esse tipo de emissão. E nós também temos em relação ao poder ionizante. E o poder ionizante, ele cresce dessa forma, de gama para alfa. Por quê? Porque aqui eu estou diminuindo, eu estou aumentando a massa e estou aumentando também o quê? A carga. E, consequentemente, o poder ionizante também aumenta. Lembrando que o poder ionizante é em decorrência da ingestão. Então, quanto maior o poder ionizante, mais perigoso é a ingestão de um radionuclídeo que emita essas partículas, né, principalmente beta e alfa, e as ondas gamas, os raios gamas ou emissões gama. Bem, o que mais que eu tenho que lembrar de radioatividade? De radioatividade é importante também lembrar da parte de cálculos, né, e principalmente do período de meia-vida ou período de semidesintegração, que é o tempo necessário para que metade de uma amostra radioativa se desintegre. Então é importantíssimo, muitos exercícios cobram o tempo de meia-vida ou período de semidesintegração. Então, por exemplo, assim, sempre gosto de passar esse exemplo do carbono 14. O período de meia-vida ou período de semidesintegração é de 5.740 anos. Qual que é a interpretação disso? A cada o quê? 5.740 anos, metade de uma amostra de carbono 14 se desintegra. Então, se eu tiver lá uma amostra de 100 gramas, decorridos 5.740 anos, eu tenho certeza que aquela amostra vai ter apenas o que? 50 gramas. Ou seja, metade da sua amostra se desintegra. Então é importantíssimo o período de meia-vida ou período de semidesintegração. Lembrar disso aí. Outra coisa importante é em relação às diferenças entre fissão nuclear e fusão nuclear. Fissão, o próprio nome já diz, é quebra. Então, quando eu tenho um núcleo grande produzindo núcleos menores, eu tenho o que nós chamamos de fissão. Lembrando que tanto fissão como fusão liberam uma grande quantidade de energia. E que fusão é muito mais exotérmica do que a fissão. O que eu tenho que lembrar da fissão também? É a reação em cadeia. O que é uma reação em cadeia? É uma reação em que o produto de uma reação inicia outra reação. E, consequentemente, o conteúdo de energia aumenta demais. Olha o exemplo. Vocês já viram demais aquela cena das bombas de Hiroshima e Nagasaki, em que aparece aquele cogumelo, aquela formação daquele cogumelo. Aquela formação daquele cogumelo é em decorrência de quê? Da reação em cadeia. Lembrando que a bomba atômica, o mecanismo utilizado é a fissão, né? Na fusão eu já tenho o contrário. Eu tenho átomos menores, núcleos menores, se unindo, formando núcleos maiores. Lembrando que a quantidade de energia liberada é muito superior à da fissão. Bem,
Onde que se utiliza a fusão? Utiliza na bomba de hidrogênio. Lembrando que para explodir uma bomba de hidrogênio, antes eu tenho que explodir o quê? Uma bomba atômica. Então a quantidade de energia liberada aqui é muito superior. Então se eu for comparar energia liberada numa reação química, uma energia liberada na fissão e na fusão, a fusão ganha de todas, depois fissão e por último uma reação química, que nós mexemos apenas com a eletrosfera e o conteúdo energético é muito pequeno. Bem, então é isso de radioatividade que eu vou cobrar de vocês nas provas aí, na prova do dia 27/9. O outro conteúdo abordado é tabela periódica. Lembrar que toda prova de química vai apresentar a tabela periódica. Então, conhecer as famílias é importante, né? Principalmente as famílias do grupo A, alcalinos terrosos e assim por diante. É importantíssimo fazer o reconhecimento dos grupos, grupo A, grupo B, elementos típicos ou representativos, elementos de transição. Isso é importantíssimo saber. Isso é o básico de tabela periódica. Lembrar que a tabela periódica não está na prova, não é para ilustrar, não. A tabela periódica está na prova para ser consultada. Então a tabela periódica que vocês vão encontrar na prova é a mesma tabela cobrada nos principais vestibulares. Então tem que saber fazer a leitura dessa tabela. Dentro de tabela periódica nós vamos cobrar também as propriedades periódicas. Lembrar que eu tenho 5 propriedades periódicas importantes. Eu tenho o raio atômico, que eu tenho que saber o conceito, então é importantíssimo saber o conceito de raio atômico, que é a distância do núcleo até o último elétron. Eu tenho que saber também eletronegatividade, lembrar que a capacidade que um átomo possui em atrair elétrons. Tenho que saber também o conceito de eletropositividade, que é a capacidade de formar cátions, de perder elétrons. Isso é uma característica de metal, enquanto a eletronegatividade é uma característica dos ametais. Tem também a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, que é importantíssimo, a principal característica dos ametais, que são afins de elétron. E tem também a energia de ionização, que é aquela energia que eu forneço para retirar um elétron de um átomo. Lembrando que os ametais, como gostam de elétrons demais, apresentam altas energias de ionização. Dentro dessas 5 principais propriedades periódicas, é só a gente sempre analisar aqueles 2 fatores. Primeiro fator, sempre número de camadas ocupadas. Se esse fator não resolver meu problema, eu passo para o segundo fator, que é a carga nuclear, que nós olhamos através do quê? Do número atômico. Então sempre, sabendo os conceitos, analisou os 2 conceitos, os 2 fatores sempre nessa ordem, vocês vão ter êxito em qualquer prova que cobre essa matéria de tabela periódica. Ok, pessoal? Então muito obrigado aí pela atenção, fiquem todos com Deus e ótima prova para vocês. Abraços.